Olá, pessoal. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre a obra de Jostein Gaarden, com o título A Garota das Laranjas. Ele foi traduzido por Luiz Antônio de Araújo. O livro, então, ele é narrado em primeira pessoa pelo garoto George, que é o principal, então, do livro, que seria o filho que vai encontrar, que vai ler a carta, que vai ser o principal, um dos principais, então, do livro. George, então, ele é um adolescente de 15 anos, órfão de pai, filho de uma professora de artes. E um dia, então, seus avós encontram em um antigo carrinho de bebê, no forro, então, de um carrinho de bebê, uma carta escrita por Jean Olave, pai de George. E é através dessa carta que George conhece a história da Garota das Laranjas, que é uma carta de amor, de uma grande paixão, vivida na juventude pelo pai, o qual escreve, então, essa carta, né, no caso, numa fase, assim, terminal, na fase de uma doença terminal que ele tinha. Supostamente, então, um câncer, digamos assim, que era na fase terminal de sua vida. Ele resolve escrever essa carta e deixar para o George, então, que na época era pequeno, né? George começa, então, a vivenciar as emoções do primeiro amor. Ele observa as emoções que o pai tenta passar através da carta. Então, ele começa a sentir aquilo, né? Começa, de alguma forma, criar um vínculo com aquela carta que o pai deixou para ele, né? Começa a se criar um vínculo aí. Enfim, a Garota das Laranjas, então, ela é uma desconhecida que surge por acaso na rua, levando sempre nas mãos um enorme saco de laranja. E que faz surgir um amor instantâneo em Jean Olave, que então é o pai de George. Então, com essa carta que foi encontrada, 11 anos após a morte do pai de George, né, que foi só depois de 11 anos que foi encontrada, George lê e começa a entender os segredos e como foi que seus pais se conheceram. Então, a Garota das Laranjas, na verdade, é a mãe dele, né? Esse grande amor que ele viveu, essa paixão e essas emoções que o pai dele deixa escrito nessa carta, é o que ele viveu com a mãe do George. Então, ele começa a entender os segredos de como seus pais se conheceram e tem fatos que seu pai detalha na carta que faz, ele perceber como eles são parecidos e gostam de coisas parecidas. Que até então, como George era muito pequeno, quando o pai dele faleceu, ele não tinha nenhum embasamento de como era o pai dele, de referências de como era o pai dele, né? E como o pai descreve muito, começa a escrever muitos detalhes nessa carta, ele começa a se identificar com coisas ali e começa a perceber que eles são parecidos.
e isso acaba criando um vínculo, né? Começa a criar um elo entre eles dois, assim, e o George começa a ficar muito preso, assim, nessa carta, começa a ficar muito, como que eu posso dizer, mexe muito com as emoções dele, né? Porque é como se o pai dele estivesse ali, estivesse transmitindo aquelas emoções para ele, né? Então ele cria essa ligação através dessa carta, né? Mas é uma ligação entre duas gerações que infelizmente não estão mais juntas, né? Uma dessas gerações não está mais junta, né? No caso, o pai já faleceu, né? Mas é muito emocionante, é muito lindo de ver, assim, isso que acontece com o George, assim, dele começar a perceber, dele ver como eles são parecidos, de como tem coisas que eles são iguais e que ele nunca imaginou que ele fosse igual. Então, a partir daí, ele começa a criar uma referência de pai, de como era o pai dele, né? Então, eu recomendo esse livro, A Garota das Laranjas. Não por ele ser um livro por contar uma história de amor, assim, né? Uma linda história de amor, de paixão. Mas sim porque o livro nos faz refletir sobre a vida, né? Sobre como a gente está vivendo a nossa vida, né? Porque a nossa vida passa muito rápido. E eu acho que a pandemia veio para mostrar que nós somos seres finitos, que a gente tá, que a nossa vida passa muito rápido, que talvez a gente tivesse tentando encobrir ou não, tentar não perceber, deixar de lado, assim, essa questão da finitude, né, de que a gente um dia vai morrer. E a pandemia veio para mostrar isso, assim, nessa questão de que não, que a gente é um ser finito, todos nós somos, que hoje nós estamos aqui e amanhã a gente pode não estar mais. E o livro, assim, traz uma questão muito linda, assim, de pensar na vida, né? Em como a gente está vivendo a nossa vida, em como, se a gente está vivendo ou se a gente está deixando as coisas acontecerem, se a gente está deixando a vida levar a gente, né? Eu acho que eu indico mais o livro por essa parte do que pela parte da história em si, do amor, né? Eu indico mais por essa parte de fazer refletir sobre a vida. Então, essa foi a minha pequena resumo sobre o livro A Garota das Laranjas, de Jostein Gaarder.